Bem-vindo de volta ao Cine News. Hoje vou apresentar um filme de ação, mistério e ficção científica de 2020, intitulado Boys Level. Aviso de spoilers. Fique atento. Roy Pulver é um ex-soldado da Força Delta que está revivendo o mesmo dia pela 139ª vez. Ele está preso em um loop temporal que reinicia toda vez que ele morre. Depois de passar por isso inúmeras vezes, ele já aprendeu o padrão do dia. Todas as manhãs, às 7 horas, um homem invade seu apartamento e tenta matá-lo junto com a mulher que está com ele. Depois, um helicóptero com um atirador aparece e atira em seu apartamento até explodi-lo. Roy sabe exatamente como evitar tudo isso, pulando pela janela para cair em um caminhão cheio de areia, algo que ele errou 22 vezes antes de acertar. Em seguida, ele sequestra um carro para fugir de dois assassinos em uma minivan, a quem ele chama de Pan e Esmeralda. Elas o perseguem pela cidade, mas Roy sabe como escapar delas, desde que não se distraia e lembre-se de desviar do ônibus. Como desta vez ele não desvia, o dia reinicia. Apenas pequenos detalhes mudam a cada loop, dependendo das decisões de Roy. Além do invasor em seu apartamento e do helicóptero, há outros assassinos, como Guain, que geralmente o mata com uma espada, Cabon, que coloca uma bomba nele, Smiley, que gosta de empalá-lo com uma lança, os gêmeos alemães, e um homem que se parece com ele, a quem ele chama de Roy número 2. Às vezes, Roy consegue matar alguns deles, mas não importa, os outros sempre o encontram e o matam. Roy acredita que sua ex-esposa tem as respostas para o que está acontecendo, mas quando liga para o escritório dela, quem atende é seu chefe, o coronel Clive Ventor, que diz que ela morreu em um acidente. Roy acredita que Ventor a matou. Infelizmente, ele nunca vive o suficiente para descobrir por quê. Nos dias em que consegue escapar do ônibus e de Pan, Roy chega ao restaurante de Jake, onde precisa se apressar para pegar um lugar no balcão antes que Dai Feng, um mestre de espadas, o ocupe. Roy se embriaga enquanto ouve Dave, um homem ao seu lado, falar sobre segurança interna e teorias da conspiração. Às 12h47, os assassinos sempre o encontram e o matam ali mesmo. Roy nunca passou desse ponto. Se ele não vai ao restaurante, é morto mais cedo, ele já tentou todos os caminhos alternativos possíveis. Enquanto é morto novamente pelos assassinos, Roy se lembra do dia antes de o loop começar. Ele visitou sua ex-esposa Gemma Wells no trabalho dela, nos laboratórios Dino, após ela deixar uma mensagem pedindo que ele fosse lá porque a empresa estava contratando. No entanto, ela não parecia interessada no currículo dele ou em se reconectar, apenas tirou suas medidas e uma amostra de cabelo, que sangrou quando ela puxou. Enquanto Ventor e seu guarda-costas Brett os observavam pelas câmeras de segurança, Roy perguntou a Gemma sobre a máquina estranha em que ela trabalhava, que ela disse poder desfazer todo o tempo e espaço e até destruir o planeta se usada incorretamente. Roy também mencionou o filho deles, que não sabe que ele é seu pai, achando que Roy é apenas um amigo da família. Roy implorou para ser ouvido, dizendo que pode aceitar ter perdido Gemma ao escolher o trabalho, mas que merece estar na vida do filho. A conversa deles foi interrompida por Brett, que lembrou Gemma que a área era restrita, mas Gemma disse ter um acordo especial com Ventor. Quando Roy tentou entregar seu currículo, Brett disse que não estavam contratando, o que significava que Gemma mentiu, mas ela o mandou embora antes que ele pudesse dizer mais. Antes de Roy sair, Gemma lhe disse que enviou um presente de aniversário muito importante e que ele deveria lembrar-se de Cosiris. Enquanto isso, Ventor não gostou que Roy tivesse aprendido sobre os experimentos, então ordenou que Brett contratasse assassinos aleatórios em vez de soldados treinados, para não serem rastreados até eles. Depois, pediu a Gemma que fosse ao seu escritório e a repreendeu por quebrar os protocolos de segurança ao convidar Roy. À noite, Roy foi a um bar e encontrou uma mulher chamada Alice, uma higienista dental. Ela era apenas mais uma em uma longa linha de conquistas, e o barman observou que Roy nunca seria feliz com esses casos de uma noite, pois sempre pensava na ex-esposa. Enquanto Alice estava no banheiro, ele recebeu uma ligação de Gemma, dizendo que estava prestes a fazer algo drástico e precisava de sua ajuda, mas Ventor cortou a ligação antes que ela pudesse dizer mais. Roy percebeu que Gemma parecia chateada, mas ainda assim escolheu voltar para casa com Alice em vez de tentar alcançá-la novamente. Enquanto Roy e Alice se divertem, Gemma coloca o cabelo e o sangue de Roy em um tubo que ela insere na máquina em que está trabalhando. Vendo isso pelas câmeras de segurança, Ventor decide que ela se rebelou e envia Brett atrás dela. Esse foi o último dia normal que Roy viveu antes do loop começar. Agora, revisitando sua memória da conversa com Gemma, ele percebe que nunca verificou o presente de aniversário que ela enviou.
Ele finalmente abre o pacote e encontra um livro intitulado Ys e Osiris, com uma nota de Gemma na contracapa dizendo que o tempo não espera por ninguém. Ele fica tão distraído com o livro que esquece de evitar os assassinos. Ele morre mais 2 vezes antes de conseguir escapar com o livro, graças a um botão no carro que ele sempre sequestra, mas que nunca havia notado antes. Ao apertá-lo, o carro anda muito mais rápido, fazendo Roy perder a saída para o restaurante de Jake. Em vez disso, ele acaba no shopping subterrâneo de Atlanta, onde se senta para ler o livro deixado por Gemma. Roy não entende o que a história de Ys e Osiris tem a ver com tudo, mas interrompe sua leitura ao ver seu filho Joe comprando algo de um garoto mais velho. Percebendo que ele é a única família que Joe tem agora que Gemma está morta, Roy o segue até um fliperama onde acontecem torneios de esportes. Toda vez que Roy passa perto de uma tela, ele causa interferência, mas não percebe isso. Ele se aproxima de Joe e o repreende por ter faltado à escola. Também pergunta o que ele comprou, mas Joe mostra que são apenas cartas, não drogas. Roy o convida para almoçar e, ao saírem do prédio, ele percebe que são 12h50, o mais longe que já viveu desde que os Lopes começaram. Ao analisar o que fez de diferente, ele finalmente percebe que colocaram um rastreador nele, e as paredes de metal do restaurante e a localização subterrânea do shopping o mantiveram seguro. Nesse momento, os assassinos chegam e atiram em Roy enquanto ele protege Joe com seu corpo, morrendo ao dizer que é seu pai. Quando o dia reinicia, ele pergunta ao invasor de seu apartamento sobre o rastreador, mas o homem não revela onde está. Momentos depois, Roy chega ao restaurante e vai direto ao banheiro para inspecionar seu corpo de perto, até colocando os dedos no próprio ânus, mas ainda não encontra o rastreador. Lembrando que Dave sabe sobre isso, ele pergunta onde esconderia um rastreador, e Dave sugere os dentes. Isso traz uma lembrança a Roy, a Alice, a higienista dental, colocando-o para dormir em uma cadeira de dentista enquanto Brett observava, ela fazia parte da armadilha. Após conseguir mais álcool e um alicate de Jake, Roy vai ao banheiro com Dave e começa a remover seus dentes até encontrar o rastreador, apenas para ser morto 1 segundo depois por Roy número 2. Quando o dia reinicia, ele interroga Alice, que diz ter sido paga por Brett para implantar o rastreador antes de ir embora. Roy segue sua rotina até chegar ao restaurante de Jake, onde remove o dente com o rastreador e o leva para um prédio abandonado para usá-lo como uma armadilha. Seu plano funciona e Pam aparece, mas ela se recusa a dizer quem a contratou, então ele a mata com a própria arma dela, que pertenceu a um certo ditador alemão. Roy sabe que Gemma o colocou nessa situação por um motivo, mas como não pode voltar no tempo para salvá-la, tudo parece sem sentido. A única coisa que lhe resta é vingança, então Roy se diverte com sua nova liberdade sem rastreador e mata todos os assassinos que o perseguiram. Usando o telefone que roubou de Cabon, ele fala com Brett e promete que encontrará ele e Ventor também. Roy dirige até os laboratórios e tenta arrombar a porta com o carro, mas apenas bate e é baleado por Brett. Uma série de loops começa então, onde Roy tenta diferentes planos para se infiltrar na Dino, como enviar seu carro com bombas e fingir ser Roy número 2. Roubar o ID de Roy número 2 permite que ele entre, mas leva algumas tentativas até aprender todos os truques para evitar os guardas e as câmeras de segurança. Quando finalmente encontra uma maneira de contrabandear armas, os guardas não são mais um problema, mas seu próximo obstáculo é Gwen, cujas habilidades com a espada são boas demais para ele detê-la apenas com armas. Às vezes, ele não morre rápido o suficiente com os ferimentos de espada e Ventor o encontra, dando o mesmo discurso longo e denso sobre seus planos de redefinir a história antes de matá-lo. É durante um desses discursos que Roy descobre o nome do projeto, Osiris Pindre, e percebe duas coisas. Ventor não sabe que está funcionando, e Gemma o colocou nisso de propósito para que ele pudesse se tornar Osiris e parar Ventor e seus planos. Sentindo-se fortalecido após saber que Gemma ainda acreditava nele, Roy começa uma nova série de loops com um novo plano. Após seguir a rotina até remover o rastreador no banheiro do restaurante, ele se aproxima de Dai Feng e pede aulas de espada. Ela aceita ensiná-lo porque o acha intrigante. Ele treina com ela através de vários loops até ficar bom o suficiente para vencê-la e, após agradecer pelas lições, infiltra-se na Dino novamente. Desta vez, ele luta contra Gwen com uma espada em vez de armas e facilmente bloqueia todos os seus movimentos. Após provocá-la cortando sua trança, ele a apunhala com a própria espada dela. Brett e Ventor chegam então, mas Brett morre rapidamente quando Roy o apunhala na testa com a espada. Roy e Ventor começam a lutar corpo a corpo, e quando Ventor tenta pegar uma arma, Roy recupera sua espada e prende a mão de Ventor no chão.
Ele explica que ninguém deveria brincar de Deus e reescrever a história. O passado deve ser deixado como está para que possamos aprender com ele. Ventor acha essas palavras grandiosas vindas de um pai ausente e insinua que Joe pode estar em perigo, o que enfurece Roy. Depois de matar Ventor, Roy volta para o carro e corre para o shopping, onde descobre que é tarde demais, seu filho está morto, e isso provavelmente já aconteceu muitas vezes durante todos os loops que ele viveu. Enquanto luta contra a polícia que não o deixa se aproximar do corpo de Joe, uma luz brilhante aparece no horizonte. É o fim do mundo, exatamente como Gemma havia avisado. Roy conclui que Gemma morreu porque ele a deixou e nunca retornou sua ligação quando ela pediu ajuda, e agora seu filho está envolvido nisso também. Se o mundo vai acabar de qualquer maneira, não há motivo para fazer nada, então Roy passa pelos próximos loops em um estado apático, permitindo que os assassinos o matem repetidamente. Uma manhã, no entanto, a violência finalmente o faz sair desse estado, e ele decide aproveitar todo o tempo que agora tem em suas mãos. Ele retorna ao shopping e pega Joe para passarem o dia juntos, jogando videogames e almoçando. Ele faz isso a cada loop até que o fim do mundo os leva e o dia reinicia novamente. Ele quer dizer a Joe que é seu pai, mas tem medo de fazê-lo. Durante o loop 249, Roy menciona o trabalho de Gemma, e Joe revela que falou com ela cedo pela manhã, depois que ela não voltou para casa. Isso choca Roy, que sempre pensou que ela havia sido morta durante a noite, então ele começa um novo plano para ver se pode salvá-la. Após reiniciar o dia, ele se infiltra nos laboratórios e atira em Ventor e Brett enquanto exige respostas. Brett confessa que estavam tentando descobrir o que ela fez com Osiris Spindry, porque parece que ela sabotou o dispositivo e agora não conseguem controlar a reação em cadeia que ela iniciou. Ventor percebe que Roy consegue se infiltrar porque o Spindry está funcionando, o que significa que Gemma fez a massa faltante. Ao olhar as câmeras de segurança, Roy descobre o momento exato da morte de Gemma, 14 minutos após ele acordar. Depois de se suicidar para reiniciar o dia, Roy decide tentar salvar Gemma, mesmo que tenha apenas 14 minutos para fazê-lo. Como sempre, ele mata o primeiro assassino, mas faz a rotina de forma diferente ao pular diretamente da janela para o helicóptero. O atirador é expulso antes de Roy ameaçar o piloto com uma arma, ordenando que o leve para Dino o mais rápido possível. Ao chegar, ele pega a metralhadora do atirador e a usa para matar todos os assassinos que estão esperando do lado de fora da porta. Da pilha de corpos, ele pega uma arma e a espada de Guan Yin, e atira em todos os guardas em seu caminho até chegar ao laboratório de Gemma, onde ela está sendo atacada por Brett. Roy não hesita em matar Brett e Ventor em segundos antes de se reunir com Gemma, que pergunta quantas tentativas ele precisou para chegar até ela. Ele mente e diz que foi apenas uma, mas Gemma vê a verdade quando ele começa a contar todas as coisas que aprendeu sobre Joe, após prometer que ele está seguro e que nenhum assassino está atrás de seu filho. Gemma explica que não há como parar o Spindry, apenas reiniciá-lo. Ela fez com que a massa faltante dentro da máquina correspondesse especificamente ao DNA de Roy, então, se ele entrar no Spindry, o dia deve reiniciar pela última vez e o tempo voltará ao normal, mas ela não tem certeza absoluta disso. Tudo isso é apenas uma teoria, já que é a primeira vez que ela conseguiu fazer a máquina funcionar e foi tudo feito às pressas para parar Ventor. Se o tempo recomeçar e Roy morrer, ele estará realmente morto, mas ele acha que aprendeu informações suficientes para salvar tanto Gemma quanto Joe sem muitos problemas. Então, após beijar Gemma, Roy entra no Osiris Spindly e espera que a máquina o use para, com sorte, reiniciar o dia pela última vez. Se você gostou desse resumo, não se esqueça de deixar seu like. Isso nos ajuda muito a trazer mais conteúdos como este. Além disso, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Queremos saber a sua opinião. Deixe um comentário abaixo nos contando o que você achou de Boys Level e qual seu momento favorito do filme. Até a próxima!